Alô, empreendedor e empreendedora, seja bem-vindo a mais um episódio do Empreenda SCcast. Muito conhecimento, relacionamento e propósito nessa mesa, João. Bem-vindos, galera! Estamos de volta, mais Não preciso dizer, por favor, já deixe seu comentário, né, cara? Por favor, curta, se inscreva. Cara, a gente tem mais de 300 episódios aí no canal. São centenas de empresários que sentaram nessa mesa e é um verdadeiro MBA. Eu e o Felipe fizemos aqui e vale muito a pena. Então, não perde tempo, vai lá conhecer as histórias de empreendedores aqui de Santa Catarina que inspiram João. muito. No empreendanews.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @jptaumaturgo. E eu, sou o Felipe Rangel. Cara, a gente já começou aqui, antes de começar a gravar, Dá pra ver na a produção mesa já aqui, deu né? uns biscoitos aqui. Colorido, já tá coisa rolando. linda. Cara, e assim, não é qualquer biscoito. A percepção de valor da caixinha, ela é idêntica à qualidade do produto interno, que realmente é um negócio diferenciado a gente. E eu não tô puxando saco, não é verdade. A gente comeu aqui muito bom. Então seja bem-vindo, o Léo Miller, Leonardo Miller, que é um dos, não sei se fundador, mas um dos sócios, né, da Fibrato, que é uma empresa genuinamente aqui blumenauense, né? Isso mesmo. Sempre no bairro da Velha, como tu mesmo comentou. Exato. E que hoje fornece aí no corporativo para grandes companhias, inclusive para Meta, para Uber, né? Tu comentou aqui fora do ar. Já vou começar largando essa que é de peso, né? Então, obrigado, cara, por aceitar conversar com a gente. Poxa, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar aqui inspirando as pessoas aí com a nossa história. Legal, Léo. Inclusive, comentei, né, que eu comendo. compro a granel e fui descobrir com o Léo agora que onde eu compro a granel é da Fibrato, né? Então, cara, realmente um produto muito bom. E o que a gente começa, né, aqui, perguntando, cara, como que surgiu a Fibrato, né? Como que nasceu a Fibrato? Isso é familiar? É uma ideia que surgiu? Como é que começou essa história, Léo? Conta aí pra gente. Então, a Fibrato é uma empresa familiar. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, eu sou blumenauense, cresci num sítio em Pomerode e voltei para Blumenau com 13 anos. Para ajudar o meu pai na empresa dele. Então, meu pai teve um problema sério de saúde, enfim. Que era a Fibrato já? Não. Ah, era outra? Em outro ramo, né, no ramo da construção civil. E trabalhei com ele até os 19 anos. Só que eu tinha um excesso de empreendedorismo, eu queria revolucionar a empresa. Meu pai é uma pessoa que eu admiro muito, um cara que é empreendedor, mas tem suas limitações. Como é que é o nome dele, Léo? Bertilo Miller. Bertilo, isso. Ele tinha consultora. Ele tem uma indústria de beneficiamento de madeiras e materiais para construção. É uma madeireira, digamos assim. Onde é que fica? Fica lá no bairro da Velha. Como é que é o nome? Pode. Miller Madeiras. Ah, Isso, bem sugestivo. isso, Legal. é. Meu pai foi um dos pioneiros na cidade, na região, né? Ele, Fez muita casa de madeira, de certo. com certeza, fornecendo aí desde o casal que está construindo no terreno aí a sua própria casa, até construtoras, prefeitura. Aí tem uns 50 anos aí de empreendedor. E foi minha inspiração empreendedora. Trabalhei com ele, meu pai tem problemas sérios de saúde, então quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, meu pai ficou muito doente, ficou internado uns 30 dias. E eu assumi a empresa, né? Eu comprei carretas de madeira, eu paguei funcionários, toquei a produção, atendi os clientes, calculava do fundamento até a última telha, a cumieira ali, o que ia de material numa casa, né? Aprendi tudo só de olhar ele fazer. Então esse desejo empreendedor nasceu dessa experiência. Mas eu fui criado num sítio pela minha mãe, que é enfermeira a vida inteira, também do lar, né, uma boa parte, e uma pessoa que nasceu para servir, para ajudar, fazer o bem sem olhar a quem, é uma Legal. frase que define muito bem minha mãe. E eu tenho esse outro lado muito aflorado, né, esse lado humanizado e tal. Então, eu queria unir as duas coisas, esse Legal. lado humano da mãe com o empreendedorismo do pai. Né? E na empresa do meu pai eu não consegui espaço para isso. Eu era muito novo, um adolescente. Dois leão no cercado sempre sai um arranhão, cara. Isso aí é E típico. o pai preocupado que eu fosse, enfim, gastar, Passar do investir, ponto. né? Então, aquilo ali, eu não entendia ele, né? Um adolescente, imagina, um excesso de empreendedorismo dentro de mim. E ele me freava, então... A gente fala com a testosterona alta, Isso, querendo empreender e fazer as coisas acontecer, né? exato. E às vezes o nível do pai já tava nessa
nessa fase de ser um pouquinho mais, fazer a coisa acontecer, né? Quando a Exato. gente chega ao empreendendo novo, a gente já quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Isso. E aí eu, um pouco frustrado, que eu não quis, né, eu queria construir um escritório melhor para atender os clientes lá na frente, né? O escritório ficava no meio do pátio, do lado das máquinas pesadas, barulho, pó, imagina. Então, investimento em caminhões, enfim, manutenção, Eu vou abrir um aqui, tá? fica à vontade. E então eu vi que ali eu não teria assim muita oportunidade de colocar aquilo que eu queria e tinha que ser naquele momento. Eu precisava melhorar o atendimento, eu precisava melhorar as condições de trabalho. E aí eu né, primeiro eu tentei representar a empresa dele, sair para vender fora e tal. Não deu muito certo. Depois eu junto à contabilidade, quero abrir uma empresa, tal. Aí a gente foi conhecer algumas empresas que estavam à venda, mas tudo precisava de dinheiro, de investimento. Eu não tinha dinheiro, né? Sim. Meu pai, obviamente, Era o não pai queria que era que o eu... investidor. ele precisava de mim, né, no trabalho, então ele queria que eu continuasse com ele. E aí nesse momento, eu sentado na cozinha de casa, um pouco frustrado, porque a gente já tinha visitado algumas empresas, tinha feito propostas de pagamento. Quantos anos tu tinha? Eu tinha 17 anos. Cara, super novo. Isso. Sentado na cozinha de casa, fazendo um lanche, eu levanto a cabeça, eu olho pra frente, eu vejo a minha mãe abrindo a portinha do forninho elétrico, tirando uma forma de biscoito de Natal, que é esse aqui de pistache, né, com chocolate branco que você Cara, tem que ali. absurdo, tá? Eu ia falar, Sim. que absurdo. Que negócio surreal isso aqui, ó. Isso. Vou ficar gordo de novo? Você começa aí. Não, bom demais, bom demais. Esse é um biscoito amanteigado, receita da minha bisavó, né, Sensacional. feito com manteiga mesmo, não é amargarinado, engordurado, é amanteigado mesmo. Eu disse não ao vivo, mas eu vou pegar um, né? Depois E dessa ali, história. plim. E aí caiu a ficha, vamos transformar essa receita de família de sucesso no nosso negócio. Antes de tu continuar, agora, né? A gente chegou num ponto importante. Deixa a gente agradecer os patrocinadores rapidinho, pode ser? Com certeza. Aí vamos conhecer a história da Fibrato. Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master, cara. Tu já conhece, não custa lembrar. Letras, caixas, totens, adesivos, luminosos, envelopamento de frota, parte de engenharia agora para parte de fachadas em ACM, né? Então toda a questão estrutural, essa análise técnica e muito mais. Ativação para o varejo também, expositores, wobblers, enfim, uma infinidade de coisas aí que a Arte Pro ajuda para comunicar bem o seu negócio. Obrigado, Arte Pro, por confiar e acreditar no nosso trabalho, sempre aqui na BR-470, atendendo todo o sul do Brasil. Ô, João, Sicredi. A Sicredi é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil. Que é meu. Está presente aí em todo o território nacional. São mais de 9 milhões de associados e quase 3 mil agências. Então não perde seu tempo. Não perde seu... O que deu, Rodrigão? Tá com vontade de comer um? Ah, esse aqui tem dono. Não perde seu tempo, não. Porque a Não é só Sicredi não dinheiro. é só dinheiro, é ter com quem contar. Fechou. Obrigado, Sicredi. Tamo junto. Fernando Construções é sua casa de alto padrão aqui no Vale Europeu com a Fernando Construções. São mais de 340 projetos entregues em todos os condomínios fechados da região. Obra não precisa ser sinônimo de dor de cabeça. E a maneira mais econômica e inteligente de você ter o seu imóvel é construindo ele. Obrigado, Fernando Construções, por acreditar e confiar no nosso projeto. Boa, João. Collab Life. Collab Life é uma solução desenvolvida aqui em Santa Catarina, cara, para apoiar os gestores e os empreendedores no desenvolvimento de seus times, né, no fortalecimento da sua cultura e na construção de um ambiente de trabalho muito mais conectado e produtivo. Collab Life, um novo jeito de criar, né, de quem cuida do seu negócio, quem move o seu negócio. Collab Life, ela ajuda nos feedbacks, João, no desenvolvimento do PDI, alinhamento de expectativa. Então, Show de o bola. gestor usa essa ferramenta para absorver dados, para daí sim tomar as decisões corretas, não em base de achismo. Aconteceu esse negocinho hoje, aconteceu esse negocinho amanhã, não. Toda essa informação ela vai para dentro dessa ferramenta e você consegue tomar as melhores decisões. Collab Life, um novo jeito de cuidar de quem move o seu negócio. Correia Materiais Elétricos há mais de 25 anos, oferecendo para o varejo do sul do Brasil, um dos maiores varejos do sul do Brasil, né, oferecendo materiais elétricos, hidráulicos e casa e construção. Correia é um ecossistema completo para lhe atender na sua obra, na sua casa, na sua demanda. E, claro, o Juliano e o time dele são grandes parceiros. Blumenau, Penha, Balneário Camboriú contam com a Correia Materiais Elétricos. Obrigado, Correia, por acreditar e confiar no nosso projeto. Boa, Service BPO Financeiro, você é empresário e sente que o financeiro da sua empresa ela já virou uma dor de cabeça, igual nós, né, João, que não gosta muito de número. Cara, hoje tem uma ferramenta que chama BPO, que é uma ferramenta de BPO financeiro, que ela é a solução, na verdade,
que ela traz especialistas que assumem a gestão financeira da sua empresa, organizando os processos, trazendo clareza. Então não dá mais para perder, às vezes, tempo naquilo que a gente não sabe fazer, né? Use uma ferramenta, que é uma ferramenta de BPO financeiro, que é a Service BPO financeiro. Obrigado, e você Service. foca na venda, né, João? Pro crescimento, dinheiro. que foi o que aconteceu com a gente, né? A Service BPO financeiro salvou a gente. E além disso, eles ainda são uma contabilidade. Então, cara, não tem erro. Vai pra Service que vai dar certo. Jovem Pan Blumenau, Connect, Assessoria Imobiliária, Restaurante Dona Ana e Raccoon Filmes são os nossos apoiadores e patrocinadores. No empreendanews.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Tamaturgo. E eu, sou o Felipe E Rangel. a gente tá com o Leonardo Miller da Fibrato. Então tu viu tua mãe tirando os biscoitos e disse, cara, eureka, é isso aí, vou vender biscoito. Foi isso? Exatamente. Eu digo que, por acaso, nós fabricamos biscoito, né? Mas o porquê que nós fabricamos biscoito que é o que importa. Então, eu sempre, na ocasião, eu não sabia nem traduzir isso em palavras, mas hoje eu consigo externar que o meu propósito é inspirar pessoas para empreender com significado mais voltado para as pessoas, né? Por ser humano, né? Empreender com propósito. Exato. A gente sempre fala aqui, né, João? Que no fim, a gente empreender com propósito, primeiro, fica muito mais gostoso. E segundo, que, cara, o dinheiro vem, né? Porque a gente tem um propósito real naquilo que a gente faz, né? Tem gente que começa a empreender pensando que aquele negócio vai dar dinheiro, né? Cara, e dinheiro é importante, né? A gente sempre fala aqui, né? Tem que ganhar A dinheiro. gente fala que dinheiro é importante, tem que ganhar dinheiro. Mas ele é Mas, a cara, consequência ele é a de consequência. um Exato. trabalho bem feito, né? Inclusive, muito boa essa aqui da vovó, hein? É, e Ô, do primeiro... Bom, continua, fala ali. Não, só queria Por favor. acrescentar que você falou que o dinheiro vem, né? E realmente ele vem. Mas mesmo quando ele não vem, o que faz você não desistir é o teu propósito. Uhum. É. Né? E da primeira fornada até se tornar um negócio, como é que foi isso? De tu ver ali, pô, minha mãe tirou um biscoito, vou fazer biscoito pra vender. No mesmo dia, eu pedi para ela se ela podia fazer uns pacotes a mais. E eu comecei a vender isso de porta em porta. Eu fiquei 3 anos e meio vendendo biscoitos de porta em porta. Eu, Não, pera aí, minha, sério? minha É? esposa, que na época era só uma amiga. Léo, E e ela minha mãe. era embaladinho assim? Ou ela já Isso. tinha uma... Era um saquinho plástico, Saquinho simples, plástico. com rótulo adesivo preto e Uma branco. bolinha. Mas bem no ela começo. fazia pra vocês comerem. Isso, aí tem a tradição na família. Ela fazia pra família. A minha bisavó tinha um sítio em Luiz Alves, já falecida, minha bisavó. Eu fiquei Ela tirava curioso o esse aqui, ó. leite, fazia manteiga e fazia os biscoitos o ano inteiro. E guardava naquelas latas A de gente metal. pode comer, né, Léo? Fica à vontade, Tá. eu trouxe para vocês. Tá. Adorei isso aqui. Isso. E aí aquelas latas de metal eram distribuídas na família inteira. Daí a nona faleceu, a minha avó não gostava muito. A minha mãe, que é a única filha mulher, né, de 6 filhos, ficou encarregada de manter a tradição na família do biscoito de Natal, né? Então, cada um dos irmãos dela, né, e a nossa família também recebia uma lata de biscoitos Eu de lembro Natal. daquela lata de... Era uma lata de azeite Lata ou de manteiga. vinha banha antigamente É. e tal. E, E aí tu pediu pra ela fazer uns a mais e bateu na porta. exato. Tu lembra do primeiro que tu vendeu ou não? Primeiro, não lembro. Eu lembro do primeiro prédio. Eu lembro que nós, lá no bairro da Velha, a gente fabricou os biscoitos. Naquele dia mesmo, eu subi no ônibus, desci na rua 7 de setembro, ali naquele ponto do Colégio Sagrada Família. Uhum. Atravessei o nome da rua, agora eu não lembro, é aquela rua Da Curtiering? do Hotel Ibis. Ah, sim. Ah, a Isso, Rua do Hotel cruza. Ibis. Não vou lembrar o nome também. Daí eu andei nessa rua até a esquina com a Beira Rio. Tem um edifício Itaçu, se eu não me engano. Onde é a loja da Euforia, ali, negócio de... Isso, fantasia, Ah, festa, isso. Nesse edifício comercial, nós subimos ali de elevador até o último andar e fomos batendo nas portas, nos escritórios, adentrando e oferecendo biscoito, receita da nona, para o café das pessoas. E assim que nasceu, Assim que nasceu a Fibrato. do nada, do zero. Uma colher de pau, uma bacia de plástico, um pacote de trigo Que e legal, cara. uma receita de família. E assim tu começou e chegou onde chegou. Bom, aí aonde chegou, né? Como é que foi a primeira virada de chave, assim? Porque eu imagino que a tua mãe deva, por um tempo, tua mãe continuou fazendo pra ti. Obviamente que ela colaborou com o filho. Teu pai incentivou no começo? Como é que foi esse negócio, assim? Então, meu pai, na verdade, ele queria muito que eu
continuasse a trabalhar com ele. Ele precisava disso. Aham. E então ele não curtiu muito, né? No Não curtiu começo, muito a ideia. É. Imagino que deva ter tido uma pequena divergência e tal. Isso é natural, pai e filho e tal. Sim, sim. Hoje a gente se dá muito bem e tal. Na ocasião, ele teve boas intenções, enfim. Né? O que ele queria era proteger o filho. Exatamente. Ele não enxergou que aquilo ali poderia se tornar um negócio... E eu enxergava que ele estava me barrando, me podando, né? Então a gente não se entendia. Hoje eu entendo ele, entende, fala com orgulho Sim. aí da gente. Eu perguntei Os justamente para falar sobre isso, porque eu venho de uma realidade parecida, né? A gente tem uma realidade parecida. Eu enveredei para outros caminhos porque enxerguei que do lado do meu pai não tinha crescimento, não conseguia me desenvolver aquilo que eu queria. E a gente não pode tratar isso como um problema, né, Não, cara? Acho que de modo algum. faz parte do processo, a gente até tem que respeitar eles nesse sentido, Sim. porque é o negócio deles, é a vida deles, né? E muitas vezes o sucessor, porque assim, teu pai ainda tem um negócio lá, Tem. um dia, inevitavelmente, isso vai ser discutido em família e vocês vão ter que tocar aquilo ali, ou vender, ou conduzir de alguma forma. E aí, nesse dia, tu te responsabiliza por isso, né? Eu acho que é um processo natural, digamos assim, né? Sim. Mas por isso que eu perguntei se ele apoiou ou não, para entender a lógica. A tua mãe foi uma... Depois de uns anos ele apoiou a gente, Claro. né? Mas no começo ali ele Tem- queria que eu estivesse com ele, né? Tem duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, a tua mãe, que com certeza foi a primeira colaboradora voluntária, né? Deve ter feito por muito tempo os biscoitos para te vender, eu imagino, e obviamente tu aprendeu com certeza no processo, deve ter fabricado alguns também, muitos, né? Com certeza. E a tua amiga que se tornou esposa. Exato. Ela foi no primeiro dia já? Foi. Sim, eu conhecia ela, né? Já do grupo jovem e tal, né? Mesma equipe, digamos assim. E nós tínhamos um objetivo comum de empreender. Legal. Então a ideia de negócio foi em sociedade com ela, desde o início, né? Tu falou pra ela, ó, minha mãe tá fazendo um biscoito, vamos sair pra vender. Não, eu fui com ela na contabilidade, abrir a empresa, né? Temos os documentos ali e tal, e o contador me liga. Leonardo, tu não pode abrir empresa Mas antes de tu sair pra vender, antes de sair para vender. então tu fez... Não, na verdade, isso, exatamente, antes, meses antes. Eu não sabia o que eu ia fazer. Tu queria uma empresa. Eu queria empreender. Eu queria algo que eu pudesse fazer do meu jeito, aquilo que eu acreditava. Unir essa veia empreendedora do pai com esse lado humano da mãe. Massa. Intuitivo, sem pesquisa de mercado, sem copiar alguém. Eu queria mudar o Quero mundo, fazer melhorar alguma a vida coisa. das pessoas, realmente. Tá melhorando Né? a minha agora, tá? Tá uma delícia. Verdade. E não existia biscoito, a gente não sabia. Tanto é que a gente foi visitar empresas que estavam à venda. Aquele sonho até meio juvenil, assim. Sim, que né? Aventureiro, assim, tipo. Para quem nos recebia, vou contar uma história então. E daí o contador indicou algumas. Eu quero contar algumas histórias aqui, o tempo é curto, normalmente. Mas fica à vontade, fica à vontade. A primeira é dessa: o contador me liga, Leonardo, tu não pode abrir empresa. Eu pensei, poxa, o que eu fiz, né? Quem que eu tô devendo? É. Não lembro. Não, mas por quê? Não, porque tu é menor de idade, né? Então foi o primeiro desafio. Aí meus pais, não, tem que ter um jeito e tal. Ele falou, ó, pode pedir para teus pais te emanciparem. Então eu fui Emancipação, emancipado Eu fui para também. poder abrir empresa, né? Então começou assim, eu fundei a Fibrato aos 17 anos, né? O CNPJ ali e tal. Qual que era o nome? Leonardo Miller Limitada. Era Letuca, Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios. Le de Leonardo, Tuca é o apelido de infância da minha esposa, né? Aham. Né, e tal. E K de Carmen, que é a minha mãe. Legal. Durante muitos anos foi Letuca, a indústria, e a marca do produto, depois de alguns anos, né, virou Fibrato, até que hoje é tudo Fibrato, né? Sim. E... Essa foi a primeira história, assim, que tu teve que superar. Exato. E aí o contador também, vendo que eu era muito jovem e tal, ele não com más intenções de me fazer desistir, mas sim com boa intenção de me fazer refletir sobre a atitude que estava tomando. Ele falou, Leonardo, pensa bem, de 100 empresas que abrem hoje, metade não completa um ano de vida. E depois de 5 anos, só uma sobrevive, né? Estatísticas do Sebrae, Sim. né? Então, com esse pontapé inicial aí, Super animador e estimulante. nós decidimos empreender. Mas eu quero dizer que depois dessa fala, Léo,
Eu até vou sentar um pouquinho melhor assim, né? Porque o empreendedor, essa porcentagem, né, de empreendedor que passam dos 5 anos, que é tão pouco, cara, a gente tem que aplaudir o empreendedor, né, que passa dos 5 anos. Né? Quero na até hora comunicar que o Empreenda vai fazer 4 anos em julho. Olha aí. Estamos chegando na Então- curva de arrebentação. E estamos no gás, né? Não tem probabilidade de fechar em 5 anos. Não. Sim. E eu só pensei que nós seríamos aquela uma empresa que estaria aberta aos 5 anos, né? Mas E quando fez 5 anos, o eu lembrei KINAI de disso. indústria de Legal. alimentos tu não tinha botado ainda. Tu abriu a empresa. Isso, a gente deu entrada na papelada, era Letuca. Em janeiro, quando a gente teve a ideia, que a gente passou para o contador, que ia ser uma indústria de alimentos, e aí o CNPJ saiu num tempo recorde, na época demorava mais e tal. Dia 1º de fevereiro de 2004, então é a data oficial que a gente Então, comemora. do insight ao ver a tua mãe tirando o forno até a primeira venda, teve um processo. Isso, foi uns 15 dias, foi metade de janeiro, que ela estava fazendo uma encomenda pós-natal de um vizinho lá Com do meu agoniadaço, tio. certo? Isso. Agoniada, assim. Pá. Não, até aí, antes de ter a ideia da Fibrato, a gente visitou, o contador mesmo ofereceu, ó, tem algumas empresas que estão à venda, tal, a gente foi visitar uma pizzaria, um Disque Pizza, assim, tal. E fomos lá, o dono nos recebeu, ele tinha montado um negócio para a esposa, enfim, tal, tava vendendo, a pizzaria funcionando, tal. Existe ainda não? Não existe mais, né? Mas na época era uma famosinha, assim, uma marca, pizzaria gigante, não sei se pode Ah, gigante, comentar, claro. né? 60 centímetros de diâmetro. Eu lembro da logo dele, o I era grande, assim. Gigante. E estava à venda, tal, enfim, daí foi lá 2 jovenzinhos ali, né, menor de Quem são idade, esses pra malucos? comprar a pizzaria dele, enfim, ele recebeu porque o contador que indicou e tal, né? E fomos lá, eu não tinha dinheiro para nada, ele não lembra valores que ele falou, tô vendendo por tanto, tal, tá aqui, tá o equipamento, Era no forno. Garcia, não? Não, era na Antônio da Veiga, Antônio da Veiga. perto da FURB ali. Tal. Isso. Mais ou menos em Já era o frente à castelo ali, Dona por ali. Hilda, por ali, mais ou menos. É, sim. Isso. E aí tinha um valor lá para adquirir e tal. Eu fiz uma proposta para ele, fiz umas perguntas, né? De, enfim, custo Cara, com mensal, 17 faturamento, anos, né? E aí fiz uma proposta para ele para pagar em pizza. Olha, eu não tenho dinheiro para dar de entrada, mas se eu assumir o negócio, tantas pizzas que eu vender por mês, eu pago para ti. E o restante vai pagar meus custos e tal. Obviamente ele não aceitou a oferta. Né? Mas só. Não, eu quero trazer, assim, de verdade. Nitidamente tu tens um perfil analítico, assim, me parece. Talvez eu esteja errado. Sim, Tens um temperamento mais analítico, assim. Tu é um cara mais sou bem detalhista. analítico e tal, Uhum. pá. Com 17 anos, tu ter a ousadia de fazer uma proposta, cara, isso é diferenciado. Pô. Eu trabalhava desde os 13. Quando meu pai saía para ir no banco, eu atendia os clientes. A ponto de os clientes, depois que voltarem lá, não, deixa o teu filho me atender, né? Tá quantos anos agora? Agora eu tô com 40. A gente é da mesma geração, é a mesma vibe. E eu aprendi É só que eu de olho olhar. pra geração mais nova, assim, a gente viu uma molecada, pô, tem muito moleque de 20 que tá voando. Eu conheço um moleque de 22 que mês passado faturou 1 milhão. Conhecido nosso. Tá voando. Mas tem uns moleque de 20 aí que dá medo, velho. O cara não parece que é uma criança de 12, né? Sim. Então é complexo, né? E essa ousadia, tenho certeza, é um DNA teu. Deve ser uma coisa que tu leva até hoje, vamos dizer assim. Sim. Eu tenho um hiperfoco em empreendedorismo. Né? Então, como eu comecei a trabalhar muito cedo, meio que pulei essa fase da adolescência. Foi um momento difícil. Meu pai tinha se recuperado da saúde, ele tinha perdido a empresa e retomou a empresa depois de um processo judicial. Enfim, uma longa história. E assim, pegou a empresa arrasada, né? Pra você ter uma ideia, a gente reassumiu a madeireira sem um sarrafo de telha, né? Para quem entende de madeira, no pátio. Então, minha mãe pegou a saída, né, do trabalho dela lá, fez um acerto lá e deu o dinheiro na mão do meu pai para ele comprar a primeira carga de caixaria e começar começar a de novo. rodar, né? Então Cara, foi um onde é que é a momento muito madeireira do teu difícil. pai? É no bairro da Velha, Mas hoje aonde? era na Rua dos Caçadores, né? Aham. Próximo ao Mino Hering. E Aham. hoje fica lá no final da José Reuter, lá no Encano, Sim, indo pro mas Encano, lá no Risto. eu me lembro ali, a minha tia,
da tia Lali, pô, não vou lembrar o nome dela, tia Lali. Hoje é uma barbearia, eu acho que a casa que era dela. Era ali na Rua dos Caçadores. E a gente ia pra lá direto, assim. Eu me lembro, eu fazia aula de inglês com o marido dela. Olha só. E eu me lembro dessa madeireira. A madeireira se chamava Nova Indaial. Madeiras Nova Indaial. Legal. É perto ali de onde o Kenji tem eles têm a malharia por ali, uma confecção grande. É no... Pouquinho tem o mercado o Minuering, Aham. o mercado da Cooper, mais uns 100 metros do lado Sim, de, direito. esquerdo. Pro lado do rio? Subindo a Caçadores do lado Lado esquerdo, esquerdo. do lado do rio. Tá. Isso. Aí os fundos da madeireira eram Dava o pro Ribeirão da Ribeirão, Velha. Ribeirão da Velha. Exato. Legal. Não, pra audiência, às vezes não, mas a gente tá querendo fazer esse exercício, né? E aí o teu pai, então, tava naquele período desafiador, mas tu foi lá na pizzaria e fez a proposta, vamos voltar pra essa... E aí não rolou. E aí? Ele não aceitou, e aí eu realmente, né, não lembro se foi no dia seguinte, enfim, eu lembro que eu estava frustrado porque ninguém nos dava crédito, e tudo que precisava de dinheiro para investir, era tudo difícil, o que eu vou fazer, o que eu vou A fazer. gente tá falando de 2004. 2003 e começo de 2004. Não existia Aí banco já- digital, não existia nada. Né? Nada, né? Para eu abrir a conta em banco só depois da emancipação, né? Então, Tu te lembra, assim, já falaste de algumas frustrações, mas algo que tu considera, além do crédito que tu falou agora, algo que tu considera assim, que foi o teu principal desafio logo no começo, assim? adequação às normas da vigilância sanitária. É. Que historicamente a Anvisa tem deficiência de fiscais para fiscalizar os empreendimentos que fabricam alimentos e tal. Então, nós tivemos que, abre aspas, né, se denunciar para chamá-los lá, né, porque a gente precisava de orientações. A gente começou fazendo em casa e vendendo de porta em porta. Justo. E aí, no meio desse caminho, a gente já estava fabricando, vendendo, a gente descobriu que para fabricar alimentos, né, como um negócio, você precisa seguir normas, né? E a Anvisa que tinha essas normas aí para passar para a gente. Então, nós ligamos na Vigilância Sanitária, solicitamos uma visita, nós recebemos lá 2 fiscais, e aí eles deram uma lista gigante de adequações às normas, né? Primeiro, não podia misturar ambiente doméstico com negócio, ou seja, não pode produzir na cozinha de casa, né? Então já era inviável aquele local, teria que construir um outro Verdade. local, né? Embora fosse filho né, meu pai tinha ali materiais e tal, mas enfim, totalmente inviável isso. A primeira já, não pode fazer. dentro E de era casa. uma lista, né, gigante de Não, adequações. e era num tempo onde não se tinha informação facilitada. Né? Sim. 2004 era uma coisa assim que tinha... internet de escada ainda, né? E vamos ser franco, havia uma casta dos amigos do rei naquela época e uma casta, né? É real. Sim. Hoje em dia é dificílimo, porque hoje em dia... Hoje você consegue empreender, qualquer um, né? Tendo um celular na mão aí já cria uma página, já sai vendendo e tal. Na época era bem difícil mesmo, né? Nem Mas- pode reclamar hoje, né, Léo? Exato. Hoje é muita tecnologia, informação, acesso à informação. Quando que deixou de ser um... Óbvio, tu já falou que a vigilância foi lá, teve que fazer... Tu teve que dar um jeito de fazer a cozinha fora. Isso aí... Nós ficamos 3 anos, quase 4 anos Quando que ela virou tua na esposa? cozinha de casa. Quando que ela virou tua Ela esposa? virou minha esposa oficialmente um pouquinho menos de 1 ano de empresa. Um pouco antes da empresa completar 1 ano, nós casamos. Com 18, 19 anos. Mas da ideia de negócio nós nem namorávamos. Nós só tínhamos assim, Era amigos. amigos e Você estava se enganando. Você já estava se enganando. estávamos nos conhecendo, já tínhamos, né, essa intenção, mas a gente oficialmente aquela nem coisa. namorava. Aquela né? coisa do jogo, não tô namorando, mas eu quero, né? Mas o eu quero não Isso. vinha, né? Aí, Primeiro foi sócio nos negócios e depois no amor. que legal, cara. E até hoje estão junto empreendendo. Até hoje. É uma vocação, um chamado. Isso. E quando que virou uma empresa mesmo, cara? Tu disse assim, não. Porque assim, tudo bem, eu até admirei o fato de eu ter ido abrir um CNPJ antes, porque a maioria das pessoas é o contrário, né? Começa a vender os Primeiro começa a biscoitos. fazer. Por isso que eu falei que tu é analítico. Não, eu formalizei primeiro, eu sou apaixonado por fazer as coisas certas, né? Legal. E busco informação,
vou a fundo mesmo, quando eu coloco isso na cabeça, vai. Então, o empreendedorismo é o meu foco. E eu faço isso, assim, tranquilo, eu me esforço, eu busco informação, eu aprendo rápido, eu aprendo intuitivamente, eu consigo aprender com um profissional e melhorar a ideia dele, daqui a pouco eu já estou fazendo melhor do que ele. Né? E aí, quando teve um momento, abriu a empresa, beleza, então tu já era formalmente uma empresa, mas a gente sabe que aí entre a formalidade de um CNPJ e uma empresa de verdade, né, com colaborador, infraestrutura, né, em todas as regras da vigilância sanitária sendo cumpridas, etc, etc. Quando que foi essa virada de chave? Cara, assim, foram várias etapas. Claro. Primeiro, nós precisávamos adequar as normas da Anvisa. Então, o que ocorreu? Como fomos nós que chamamos ele, não foi uma denúncia, né? Nós estamos fabricando biscoito e vendendo de porta em porta. A gente descobriu que a gente precisa seguir regras. Então, a gente chamou eles lá para orientar. Então, eles viram que, opa, aqui tem uma boa intenção. Então, eles deram a lista e nos deram um prazo para adequação. Top. Esse prazo, nós não conseguimos cumprir todos os itens daquela lista, né? Mas nós cumprimos vários itens. E aí, obviamente, houve um bom senso, houve... Renovou-se o prazo. Exato, né, e tal, porque a vigilância sanitária é isso que eles querem que você entenda a seriedade de você fabricar... Uma coisa é você fabricar um alimento na hora para você e sua família consumir. Outra coisa é você fabricar um alimento e vender esse alimento para outras pessoas. Isso é muito sério, isso pode... se você não seguir as boas práticas de fabricação de alimentos, você pode tirar a vida de pessoas, você pode trazer complicações sérias, né? Como a gente vê que acontece. Então, era muito sério. Eu lembro que eles disseram, olha, não pode... a mesa era de madeira que a gente usava para manipular os alimentos. Mesa feita ali na empresa do meu pai e tal. A mesa muito bonita, madeira nobre. Mas não podia, porque é um material poroso, que acumula fungos, bactérias e tal. Tem que ser inox. E aí eles disseram, os fiscais, olha, tem que ser um material liso, lavável e impermeável. Esse é o conceito. Aí a gente fala do inox, né? Tem outros materiais também, lisos, laváveis e impermeáveis, mas o inox. Mas seria tipo o quê? Alumínio? Alumínio também. Vidro? Acho que alguns polímeros plásticos também aceitos. Não sei se é PVC, PET, enfim. Tem Vidro. PS, PET. Uhum. nylon. Vidro pode não? Vidro, ótimo. Pedra de mármore, acho que bem polida também pode. Né? Tem vários materiais que podem ser utilizados. O mais comum é o inox, né? O aço inoxidável, né? 304, que é o que a gente utiliza. E aí, na primeira versão, a vigilância sanitária permitiu, porque daí eu fui instigando, não, mas eu não posso comprar uma mesa agora, tal, fui conversando com eles, e eles aprovaram naquela mesa de madeira, pintar os pés com tinta acrílica lavável e colocar um tampão de inox. Então eu mandei fazer só uma chapa de inox, dobrada assim tal, e eu mesmo colei em cima. Né? E essa mesa hoje é a mesa do refeitório dos colaboradores, que legal. né? Tem... A primeira mesa, né? Exato, Nunca tem na esquece. E ela tem o internet também, inox tem ainda. fotos dela. Oi? Ela tem o inox ainda. Tem o inox em cima, tem as marcas da maquininha que a gente colocava, clipava ali para fazer os biscoitos, né? Na extrusora, a extrusora manual, né? De fazer os biscoitos, toda amassadinha no canto. Tem as Foi a mesa que marcas nós da nós história. temos fotos do início, fotos antes mesmo de ter o tampão de inox, né, dessa mesa, com a balança analógica lá de ponteiro, que o peso do pacote era para ter 100 gramas e a gente tinha que colocar umas 120 por cada margem de erro, né? Legal. Se fosse para Melhor pra cima do que pra errar, baixo. tem que ser para cima. Né? Ô, Léo, eu sou suspeito de falar, né? O rótulo de vocês, né? A embalagem de vocês mostra a qualidade do produto, né? Como o João falou. E eu sou suspeito de falar porque, cara, a gente vende isso, posicionamento de marca, né? Com a empresa aqui, né? Expositor, fazer o material, deixar o teu produto mais bem posicionado, né? Em que momento vocês perceberam que era preciso sair daquela embalagenzinha com rótulozinho preto lá, preto e branco, né? Para esse tipo de embalagem aqui, né? Para posicionamento de marca. Em que momento vocês perceberam que precisava fazer esse posicionamento? Então, essa é uma história muito difícil de resumir, porque eu preciso falar aqui do contato que eu tive no Sebrae. Logo nos primeiros meses, eu bati na porta do Sebrae para vender biscoitos
E ali eu comecei a participar de palestras, de cursos e tudo mais, né, me aprofundar. E em 2011, nós tínhamos um problema sério já de um bom tempo, que a gente tinha um baita produto, um produto muito saboroso, de alta qualidade, de alto valor nutricional, indicado por médicos, por nutrólogos, por nutricionistas. Tinha pessoas que chegavam na loja com receita médica para comprar fibrato, né? Mas ele era vendido num saquinho plástico com rótulo adesivo, colorido, bandeira da Itália, que é minha nona italiana e tal, né? Eu queria chegar no nome também, se Isso. quiser complementar já. E aí, um dos biscoitos, que é esse fibrato de gergelim e linhaça, o nome dele já era fibrato. Agora, o cravo, canela e chocolate, os clientes bem antigos, algumas lojas ainda compram por esse nome, né? Era o Cioconella. Ciocolato em italiano, né? Chocolate. E Com nela canela. de canela, né? Então era Cioconella. Aí tinha o dolce pepato, que era um doce apimentado. Hoje tinha vários nomes. Vários nomes. E os salgados, né? Que começou com gergelim e linhaça, era o fibrato. Que é de Os fibra. salgados, porque eles tinham mais fibra do que os demais. Eu descobri que tinha um recurso chamado Sebrae Tech, né? Que é um recurso do Sebrae para apoio tecnológico, consultoria tecnológica. E eu descobri esse recurso através do ALI, Agente Local de Inovação, que era um programa novo do Sebrae, existe até hoje, um programa muito interessante para micro, pequenos empreendedores, acho que para MEI também e tal, né? Bem interessante para acelerar esse... O Sebrae é um parceirão, né, cara? O Sebrae é a mãe Braille, né? É a mãe pessoa jurídica. Eles foram nossos apoiadores por muito tempo no podcast. Sim. E hoje eles são nossos apoiadores nos eventos. Aí a gente fechou o contrato com eles de novo. A gente tá trazendo o Danus e eles que estão apoiando aí. Isso, daí o Sebrae mandou... Aliás, a gente já trouxe o Danus, né? Porque esse episódio vai depois pro ar. Ele enviou um agente para dentro da nossa empresa, né? Por isso o agente local de inovação, né? Para gerar inovação. E aí eles, né, foi percebido que a gente precisava, poxa, a gente tinha um baita produto, mas não comunicava, não tinha uma marca que expressasse o que estava dentro daquele pacote. As pessoas olhavam e nem sabiam direito o que era, parecia saquinho de chá, porque o biscoito é muito fino. E nessa época tu ainda já era granel também. Que no Já granel tinha tu nem granel, tinha marca. Tipo já assim. tinha granel, tinha uns pacotinhos, mas era só um rótulo adesivo num saquinho plástico, uma coisa bem rústica, né? Como tem hoje os biscoitos artesanais, né? Uma coisinha simples, bem embalado à mão. Poxa, minha mãe tinha calo nos dedos de tanto fechar o aramezinho ali nos pacotes e tal. E aí, então, esse agente local de inovação trouxe um conjunto de soluções para a gente. Consultoria, marketing, vendas, né? A parte de alguns cursos também. Brand, posicionamento. Isso. E a consultoria tecnológica. Então foi contratada uma agência, o Sebrae, através do recurso do Sebrae Tech, né? Quem está empreendendo precisa, né? Pode buscar recurso do Sebrae Tech, que ajuda bastante, eles pagam 50% do custo total, às vezes percentuais até maiores, né? Eu cheguei a utilizar recurso que eu paguei só 20%, né? O Sebrae entrou com 80%. Então foi contratada uma agência de branding para desenvolver a nossa identidade visual e toda a linha de embalagens dos produtos. Então, essa consultora do Sebrae, Graziela Carrara, que até hoje trabalha com a gente e tal, eu chamo ela de diva do design. Legal. Ela é super premiada, é uma pessoa fantástica que nos ajudou muito, né? E então, ela fez todo um estudo assim, do nosso negócio e tal, e enxergou no nome dos biscoitos salgados, que na época tinham de gergelim e linhaça, a marca do produto, que todos os produtos tinham fibras e eram naturais e tal, então aí a marca do biscoito passou a ser fibrato. Ela enxergou no DNA de vocês esse biscoito fibrado, que era, digamos assim, o diferencial, digamos. Isso, e quem criou o nome fibrato foi a minha esposa, né? Pesquisando, tal, o italiano usa muito duplo T, né? Por isso fibrato com 2 T's, Sim. né? E a consultora então trouxe, a marca do biscoito era Letuca, daí tinha Letuca Fibrato, que era o sabor, Letuca Cioconella, que era o biscoito de cravo e canela com chocolate.
E aí a gente mudou tudo para fibrato, então tudo passou a ser fibrato, e aí embaixo, né, biscoito de gergelim linhaça, fibrato, biscoito de queijo parmesão, fibrato, tomate seco, fibrato E de esse cravo canela. desenho foi através dessa consultora, então. Exatamente, esse aqui já Eu é achei legal dessa embalagenzinha aqui, que ela é inteligente, né? Ela Isso. tem uma dobrinha e para aí- travar o biscoito dentro. trava o biscoito. né? E a embalagem é sustentável também. Essa linha de embalagens foi eleita a segunda melhor embalagem do Brasil em 2024, quando nós lançamos. Eu tava lendo aqui, ó, vencedor prata, prêmio Abre de embalagem brasileira em Exato. 2024. Ah, pô, eu já votei nesse prêmio aí, cara. Isso. Alguém me pediu pra eu votar na empresa daqui. Se foi em vocês, eu não lembro. Faz muito tempo? Essa foi em 2024. Nós ganhamos um prêmio também, bronze, em 2014. 2014 também foi eleita a terceira melhor embalagem do Brasil, né? Eu falo muito sobre percepção de valor, porque assim, eu sou um cara que eu faço personal branding, né? Sim. Me posiciono. E aí tem aquele vídeo que é muito legal, até eu tenho que fazer esse vídeo pro meu Instagram, que é o suco de laranja num copo normal, né? Suco de laranja tu espreme em casa vai custar, sei lá, uns 50. Aí num copo, num restaurante é 10. Uma taça de cristal com guarda-chuva e uma laranja no copo, né? Vai 25, né? E ali tu consegue entender percepção de valor, porque o conteúdo é a mesma coisa, Sim. né? O que muda é a forma, né? A embalagem, A a apresentação. E quando a gente olha para essa embalagem, e não porque soube que foi premiada, mas de fato, quando tu olha para esse produto, tu vê, cara, isso aqui é um produto de alto padrão, isso aqui é um negócio gourmet, né? A gente tem essa mania do gourmet, né? Ele levou uma aula aqui não sei se você conhece o Casal Cozinha Real. Não. Eles são um casal que cozinha, naturalmente, aqui em Blumenau. Que legal. Tem uma escola e tal. E aí ela falou, o que é gourmet? Porque gourmet é cozinhar, né? Sim. E aí, mas ela é gourmetizado no sentido de ser, de ter uma pegada assim que a gente vê mais requintada, mais Isso. nobre, né? É um produto assim que com certeza tu já associa a um alto valor, tanto na questão do sabor, da qualidade, quanto do custo naturalmente. Porque tu olha, ele não é um produto de baixo de prateleira ou de meio de prateleira, é um produto de alto de prateleira, é um produto de alto padrão, digamos assim, né? Exato. E eu tenho certeza que foi intencional isso, né? Óbvio. Sim, a gente precisava comunicar o que estava dentro do pacote. Então, o que a gente faz tem muito valor. Nós fazemos biscoitos à mão, nós cobrimos os biscoitos com chocolate até hoje à mão, um por um, Bacana. para manter essa questão do afeto, porque o que a gente quer é a gente quer fazer biscoito como se fosse para nossa família, como se fosse a minha nona fazendo biscoito para os Massa. bisnetos, né? Massa. Então, isso tem afeto, isso não é só manteiga e trigo e outros ingredientes. Ali tem amor, tem carinho, tem cuidado. Então, hoje, Essa virada de chave da embalagem foi algo mais recente, então, assim. da embalagem foi em 2014. 2013 que nós lançamos, na metade de 2013, o prêmio veio em 2014, né? Quantas. Já faz então aí 20 anos, né, de empresa, mais ou menos? 22 22 anos. Quantos pontos de venda hoje, assim? Ah, Não. nós temos, acho que quase 500 pontos de venda, assim, pequeno E varejo. atende pequeno varejo, chega a quais regiões do Brasil? Todo o Brasil. Em todo o Brasil. E a empresa também já está acelerada, né, no processo de internacionalização, mas ainda não exportamos. Tá pensando Nós em temos exportação. já algumas possibilidades, assim, Vamos para o Paraguai, cara. um andamento legal para o Mercosul, exato, né? A gente tá com. A gente sempre teve um problema para essa questão da internacionalização, que na verdade é um dos nossos pilares, que é fazer o biscoito. Quando você faz um alimento para você ou para sua família, você escolhe os ingredientes, você faz com ingredientes de qualidade. E você cuida para fazer um alimento saudável. Então, uma coisa que não entra na Fibrato é conservantes, é aquelas químicas dos produtos ultraprocessados que a indústria alimentícia usa e precisa usar para Aham. aumentar a validade, né, o shelf life e tal, conservar Que é melhor e tal. outra classe de produto, é um outro Exatamente. Nós não usamos isso. Nossa fórmula é natural, é feita com ingredientes que você tem na despensa da tua casa. Toda dona de casa tem na sua despensa os ingredientes que a gente usa. Tá. Então é um desafio. A validade era 90 dias, né? Hoje são 6 meses, né? Mantendo essa fórmula, rótulo limpo, né? Clean label que chama, né? Que sem aditivos, sem conservantes, né? Então, nós temos aí 6 meses de validade e agora a gente já começa, né, a enxergar com muito mais possibilidade
a internacionalização do negócio. Mas ainda tem muito para crescer no Brasil. Ô, Léo, me diz uma coisa. O produto sempre... Cara, eu já comi 2 pacotinhos aqui. O produto Olha, sempre foi esse ou ele mudou? Ele evoluiu? Por exemplo, tu já falou que ele durava 90 dias. 90 hoje dias, ele mudou. Na verdade, o teste de laboratório aprovou 9 meses de shelf life. Só que eu estou trabalhando com 6 meses, porque a minha régua de exigência é muito maior, né? Então, a gente está trabalhando com 6, mas a gente já teria aí 9 meses, né? O produto bom, próprio para consumo, mas para o nosso padrão de qualidade é 6 meses. E aí, quando começou, era aquele de pistache, que obviamente não tem mais, né? Que é o Já acabou, primeiro que acabou. Já foi. Que é o biscoito amanteigado, purinho, só, né, tal, do jeito que a nona fazia. Crocante, Esses muito doces, eles são um pouquinho mais grossos, assim, ele vai ter algum motivo. Porque é amanteigado. Se fizer fino igual o salgado, ele se quebra muito. Ele, né, se fosse para vender só, né, tipo onde fabrica, eu vendo numa loja e tal, tranquilo. Mas como a gente transporta para o Brasil inteiro, aí não tem como, né? Ele precisa ser um pouco mais espesso para que ele seja resistente. Até porque a indústria de alimentos utiliza química para reduzir quebra, aumentar a resistência do produto. Mas isso normalmente vai na contramão da textura, do sabor, da experiência, da qualidade. E a gente não usa isso. Então, o nosso biscoito ele é tão gostoso porque ele realmente, né, a gente... Por exemplo, o bicarbonato de sódio que nós utilizamos, né, que é um agente de crescimento volátil, né, ele expande ali, aumenta, deixa a massa aerada, faz essa função para que seja uma textura muito agradável ao paladar na hora de morder, não é aquela coisa dura e tal. Só que como o biscoito fica com bolinhas de ar dentro, fica muito aerado, ele se torna mais frágil. E aí no transporte, isso é um problema, né? Então a gente precisa equilibrar um pouco isso. Mas a gente consegue, é um desafio, às vezes acontece assim, de chegar um pouquinho quebrado em alguns clientes e tal, a gente vai administrando, mas a gente não abre mão do sabor, dessa experiência do consumidor. Porque eu fico imaginando a pessoa que desenvolveu a embalagem para ti, ela deve ter pegado aquele pacotinho, né? Com aquela bolachinha dentro e comer e falar, cara, realmente... Por isso que eu digo, né? O produto era muito bom para aquela embalagenzinha, né? Do rótulozinho simples, né? Quem fez isso é uma pessoa muito criativa, uma pessoa que consegue... Eu quero trazer esse exemplo para uma realidade que, assim, às vezes a gente também... Às vezes o cara tem um ótimo produto e ele subestima. Não sei se foi o teu caso, né? Mas provavelmente não, porque tu se abriu a essa possibilidade. Mas às vezes ele subestima e ele não posiciona o produto no nível que merece, né? Sim. A gente gravou aqui uma vez com um fotógrafo, o Cássio Leão, né? Sim. E... Sobre os bonés? Não, das fotos. Sim, Ele tinha um serviço, ele fazia foto de casamento. Todo mundo sempre falava muito bem das fotos, tá voando assim, aí do dia para a noite ele dobrou o valor. Uhum. Só dobrou o valor. Aí ele ficou 3.500. Não, 5 mil, né? 5 mil foi pra 10 mil. Negócio assim. Enfim. Dobrou. E aí ficou 3 meses sem fechar um contrato. Quando ele tava quase voltando pro 5 mil, ele fechou um de 10 e dali nunca mais baixou o preço, né? E às vezes a gente precisa ter essa ousadia de posicionar. Porque eu imagino que quando tu vende a granel, o a granel deve ser uma coisa que tu mantém porque tu tem ociosidade, deve ter volume de fábrica e tal, mas... No a granel, tua margem deve ser menor do que numa embalagem, eu imagino. Sim, o a granel, ele é consolidado pra gente porque nós começamos no Canal Verde. Quando a gente começou a vender nas lojas, claro, a gente começou nas padarias em Blumenau, mas logo a gente foi para as lojas de produtos naturais. E por ser um produto saudável, um produto que já estava sendo receitado por profissionais da saúde, indicado, na época, antes dos influenciadores no Instagram e tal, tinha os blogueiros, né? Então os blogueiros nos descobriram, entravam em contato e queria amostra e divulgava, e o nosso problema sempre foi produzir, aumentar a produção, porque tudo vendia, né? E aí a granel é forte até problema hoje. Bom, né, cara? Exato. Na época, o anúncio do teu contato, né? Não tinha WhatsApp, nada, era só o telefone fixo, era feito na lista telefônica, né? E tinha as páginas amarelas que eram um destaque. Então eles ligavam lá para oferecer o destaque nas páginas amarelas. Falavam, olha... Eu falava brincando, né? Se puder até tirar das páginas normais ali, porque eu não dou conta. O telefone, né? Eu tô aqui produzindo, tem que parar para atender o telefone, né? Então, sempre foi isso pra gente, porque aumentar, você dá escala por um processo artesanal, genuíno, com carinho, com afeto, como que eu vou automatizar uma linha de produção,
mantendo o afeto, o carinho daquele biscoito como se fosse a nona fazendo pros bisnetos, né? A Que é o mãe que fazendo acontece pro com filho. muitos produtos, né? Que quando escala, perdem a qualidade. Né? Exato. Então a gente tem, eu não estou aqui por dinheiro, se fosse por isso eu estaria trabalhando com meu pai até hoje, imagina, eu amo trabalhar com madeira, cresci no meio do sarrafo de telha, né? E sou apaixonado por isso, gosto muito, vou lá visitar, fico, converso, tem funcionários antigos desde a época que eu trabalhava com ele, e gosto muito disso, né? Mas eu Tem um toquezinho da manhã aí. exatamente, né? Eu fui para esse caminho aí de fazer os. Uma coisa que a os gente biscoitos. acho que não falou no ar, você falou pouco, né? Hoje você fornece também para o mundo corporativo, né? Sim, E chamou a atenção que meu produto tá lá no escritório da Meta, em São Paulo, tá na Uber, sim. tá em algumas empresas de tecnologia, empresas grandes, né? Como é que foi isso, cara? Como é que chegou? Né, os funcionários da Meta recebem esse biscoito para comer, vamos dizer. A Meta, eles têm a. Eu visitei a sede deles, né? Então, cada andar do prédio tem, eles chamam de micro kitchen, né? Como se fosse uma micro cozinha. Aqui de micro não tem nada, porque é gigante. É maior do que muitas lojas por aqui. E lá eles oferecem toda a alimentação para os colaboradores. Tem máquina de café expresso, vários tipos, né? Tem uma geladeira com sucos naturais, né? Tudo. Tem a Yakult, tem vários produtos, biscoitos Fibrato, outros biscoitos. É uma coisa totalmente fora da curva. E a gente já fornece já há muitos anos através de um grande parceiro em São Paulo. E Petrobras, Samarco Mineradora, Wise, tem várias empresas grandes, escritórios que compram para oferecer uma alimentação mais saudável para os seus colaboradores, né? Que legal, cara. Isso é um case muito Muito massa. bacana, porque assim, por mais que hoje tu tenha essa escala, tem um tamanho, continua sendo uma empresa familiar do interior de Sim. Santa Catarina, né, cara? Exatamente. Quantos colaboradores? 13 colaboradores. 13 colaboradores. Se parece 300. Com o sócio, 14 agora. Isso. 14 Comigo. contigo. Tua esposa continua na operação. Continua. Teu papel é Na mais, verdade, ela ficou 14 anos fora, né? Agora ela trabalha conosco. teu novamente. papel é mais estratégico ou operacional? Os dois. Depois da pandemia, eu voltei muito para operacional. Nós mudamos a fábrica em 2022 para um galpão. Nós resolvemos um problema sério de Quero lá te infraestrutura. visitar, cara. Vamos marcar Vamos lá, de ir lá. vamos lá. Eu quero ir também. É, Marcar. Fiquei curioso de conhecer. A gente fez a fábrica dos sonhos, assim, tudo bom e do melhor. Aquela lista lá de 2004 da Anvisa, né, de adequação às normas, nós cumprimos com excelência nessa nova planta, boa. a ponto de, pela primeira vez na nossa história, isso não é comum, acho que em lugar nenhum, a vistoria da Anvisa para liberar a tua licença, o teu alvará, né, para te poder fabricar por mais um ano. Foi a primeira vez que eles não pediram nada, estava tudo dentro dos conformes, até mais. O nosso protocolo, ele é mais exigente do que a Anvisa exige. E aí eu tenho uma pergunta agora que tu falou antes, acho que fora do ar, tu tá se aventurando no mundo sem glúten, né? Com farinha de arroz. Na verdade, como nós utilizamos a mesma infraestrutura dos biscoitos feitos Era com isso que eu trigo, ia perguntar. a gente não explora o termo sem glúten, né? Então, as embalagens nós não Por temos causa da contaminação e É tal. igual o Exato. AMI. Do AMI não pode cozinhar nada diferente lá. É. Isso é tudo a mesma coisa. Então, Não, a minha Fibrato- pergunta era justamente assim, porque o sem glúten ele precisa ter uma cozinha à parte. Exato. Não sei, E- acho que e nem no hoje, mesmo prédio pode. para nós isso não é viável, né? Mas atendendo os pedidos dos clientes, façam fibrato sem glúten e tal. Nós lançamos já no Food Service, né? no Granel, no Canal Verde, a linha de biscoitos feitos à base de farinha de arroz. Mas fala que é diferente de arroz, mas deixa claro que pode estar contaminado porque faz a mesma fábrica. A rotulagem, inclusive, você vai ler, né? O consumidor mesmo, ele vai ler, vai estar escrito lá, Pode, contém glúten. Ah, contém. Contém glúten. A norma é essa, né? Contém glúten. E aí tem a norma dos alergênicos, que aí entra o contém ou pode conter. Pode conter. E aí lá pode conter derivados de trigo, né? Então a gente precisa comunicar Apesar de isso. que tu deve tomar todo o cuidado do mundo lá quando faz. Sim, não, nós temos, a gente não produz no mesmo dia, tem todo um setup de higienização, esterilização, mas essa linha à base de farinha de arroz não é adequada para celíacos, que são as pessoas que têm uma alergia muito grave Claro. ao glúten.
né? Mas 99,9% das pessoas que consomem produtos sem glúten não são celíacos. São por pessoas saúde. que são intolerantes ao glúten ou por opção querem reduzir o consumo de trigo. Então, entendendo isso, que né, E tu iniciou a exploração. Se fluir, daqui a pouco... exatamente. Então, a Letuca, a Fibrato, né? Faço Letuca ainda. A Fibrato, ela sai na frente, né? A nível nacional, e não sei não se a nível global, com essa comunicação de né, sem usar o termo sem glúten, mas sim fazendo o biscoito feito à base de farinha de arroz, que não vai trigo e tal, para o maior público que não teria problema de pode conter glúten. Existem empresas especializadas no sem glúten, né? Exato. Mas aí não necessariamente com biscoito de fibra e tal, outros biscoitos. Isso Quando nós começamos em 2004, o termo era alimento funcional, que ainda era pouco conhecido. Você queria ter uma alimentação saudável em 2004 em Blumenau, você ia no rodízio de pizza e pedia uma Coca-Cola Light. Não era nem Diet, era Light ainda. Depois que a Light virou Diet, né? Então, esse era... Pô, eu tô sendo saudável, tô comendo aqui num rodízio de pizza, tomando uma Coca Light. Não existia no mercado seção de produtos integrais, saudáveis, alimentação restritiva, nada disso. Tu ia no mercado, poxa, eu quero comprar um alimento saudável. Geleia Diet adoçada com Splenda. Sim. Ou a Coca-Cola Light. Era o conceito de produto saudável dentro de supermercado. Hoje em dia, o conceito de saudável mudou muito. O que é saudável para você pode ser um veneno para mim. Sim. Por causa das restrições alimentares, das alergias, dos problemas, né, modernos aí, que aí, enfim, a ciência está estudando muito isso, tem uma série de questões, mas muito também dos alimentos ultraprocessados, né, dessas químicas e tudo mais, né, dos agrotóxicos no agro e tudo mais, então... Bacana, cara. Vamos agradecer os patrocinadores rapidinho. E aí voltamos para a finaleira. Pode ser? Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master. Letras caixas, toques adesivos, luminosos, envelopamento de frota, tudo que você precisar para comunicar o seu negócio. Sicredi é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil. Está presente em todo o território nacional. São 9 milhões de associados, quase 3 mil agências. Abra sua conta no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Fernando Construções, a sua casa de alto padrão no Vale Europeu. A melhor forma é construir a sua casa. Você economiza dinheiro. E com certeza com a Fernando Construções você não vai ter dor de cabeça. Obrigado, Fernando Construções. Collab Life, um novo jeito de cuidar de quem move o seu negócio. Com a Collab Life você traz feedbacks, PDIs e alinhamentos e expectativas, tornando a sua cultura muito melhor. Collab Life é uma ferramenta fantástica de RH que você pode usar no seu time para poder trazer... me fugiu. Avaliação de desempenho? Não, avaliação pode ser. Avaliação para você saber se você contrata, se você... Se você contrata, se você demite. Isso aí. Obrigado, Collab Life. Boa. Correia Materiais Elétricos. Materiais elétricos, hidráulicos, casa, construção. A Correia é um grupo, um dos maiores varejistas aí do sul do Brasil. Atende Blumenau, Penha, Balneário Camboriú. E o Juliano e o time dele estão à disposição aí para fazer os melhores negócios. Obrigado, Correia. Service BPO Financeiro. O BPO Financeiro é uma solução onde os especialistas assumem a gestão financeira do seu negócio. Então, se você não tem tempo de cuidar do seu negócio, organizar os processos, essa ferramenta traz clareza dos números e ajuda você a tomar decisões melhores. Enquanto você foca em venda. Service BPO Financeiro e Contabilidade. Obrigado pela parceria. Jovem Pan Blumenau, Conecte Assessoria Imobiliária, Restaurante da Ana e Raccoon Filmes, nossos apoiadores e patrocinadores. No empreendanews.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Deixe seu comentário, se inscreva no canal, curta aí. Eu sou o JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. A gente está com o Leonardo Miller, ele que é o fundador da Fibrato, a Letuca. Pô, baita história. Já quero te parabenizar, agradecer, né, cara? Obrigado. A gente deu uma atrasada aí na gravação, tu foi paciente conosco. E, cara, que história massa, assim. Empreendedorismo raiz, né, cara? Pé no chão, muito sangue, suor e lágrimas, tenho certeza. E a gente fica muito feliz de fazer esse registro. Filipão, manda braba. Léo, traz um feedback pra gente, por favor, sobre esse programa que a gente faz aqui, né, o podcast, trazer histórias empreendedoras locais aqui, poder compartilhar tantas histórias legais como a tua. A gente queria uma motivação aí, né, João? O que tu acha desse trabalho? Se eu puder só abrir um parênteses aqui e responder uma pergunta que eu fiquei te devendo.
Você perguntou se o biscoito hoje, né, se ele mudou, né? Se esse biscoito que você estava comendo, se teve alguma mudança e tal. Quando nós começamos, aí eu falei um pouco, depois a gente acabou emendando outro assunto, nós começamos com biscoito amanteigado, era só o que a gente fazia. É verdade. E a gente foi derivando, né? Amanteigado com coco, com cravo e canela e tal, não sei o quê. E lançamos um salgado, nós inventamos a receita desse biscoito salgado. Entendi. Né? Só que era um biscoito, ele era cortado redondinho, era meio que um pãozinho macio, assim, a mel na receita, de alguns ingredientes também, era salgado, mas um pouco de mel, linhaça e tal. Foi elaborado juntamente com uma nutricionista, porque os clientes lá de porta em porta começaram a falar: Leonardo, esse biscoito é uma delícia, mas eu fui no médico, descobri que eu tô com colesterol alto e tal. A gente escutou isso de uns 2 ou 3 clientes. Intuitivamente, a gente falou: a gente precisa fazer um biscoito saudável para reduzir o colesterol desses clientes. E aí a gente falou com a nutricionista, ela ajudou a elaboramos esse fibrato aí, que não era o nome fibrato ainda, esse biscoitinho com semente de linhaça, que reduz o colesterol e tal, né? Ele era uma bomba de fibras, era muito saudável, ajudava, né, o colesterol, mas não era gostoso. Até que um belo dia a mãe errou a receita. E ela acertou. E aí eu brinco que até hoje a gente faz o fibrato com a receita errada. Né? Que massa, cara. Então, ele ficou com a textura melhor. Né? Uhum. Ainda bem que ela lembrou o erro que ela cometeu, né? Ficou com a textura muito melhor e o biscoito passou a ser gostoso também de comer. E não só... Quer dizer, A então, gente nunca erra, a gente sempre aprende. aprende. Quer dizer que o fibrato, então, é a receita errada. Exato. Caraca, essa matou até hoje a gravação feito de com a hoje. receita errada. Deus Até existe, hoje. cara. Que legal, cara. Mas manda o feedback aí pra nós, ô Léo. Só recapitulo, feedback do programa, né? Isso. Exato. Não, desse Então, trabalho de trazer sim, os empresários. cara, tá? sensacional. O Rafa Silva, que é quem me Sim, convidou para estar aqui, Nosso é um cara que investidor, pô. eu admiro demais, um cara, poxa, muito empreendedor e com certeza ele sabe, mas acho que ele não consegue mensurar o tamanho do impacto que ele causa na vida das pessoas. Que legal, né? cara. Na economia, na sociedade. E esse canal, esse espaço aqui, para mim, e eu tenho certeza que para muitas pessoas que vêm aqui, é uma oportunidade de inspirar, de fazer com que quem está ali ouvindo, assistindo, repense algumas atitudes, ou refine o seu caminho, ou crie coragem para empreender, para levar aquilo que ela acredita, aquilo que às vezes ela não tem noção da beleza que é o conteúdo do que ela faz, né? Ela não tem esse branding aqui. Né? Então, às vezes, ela precisa de uma inspiração, desse incentivo. Talvez alguém que Então, vê vai dizer, pô, eu preciso melhorar a apresentação do meu produto, porque ele é muito bom e eu não tô dando valor. Pode acontecer. Então, essa motivação, essa inspiração, dicas, eu falei aqui do Sebrae, de recursos do Muitas Sebrae. coisas. Cara, para quem é MEI, para quem é microempreendedor, eu comecei do nada, comecei sem dinheiro, comecei menor de idade. Eu precisei muito do Sebrae. O Sebrae me pegou pela mão, me ensinou a andar, dar os primeiros passos. Até hoje tenho um vínculo forte com o Sebrae. E teve um ano que quando a gente completou 14 anos, né, eu fui lá em Santa Catarina, na sede do Sebrae, só para agradecer, levar uns biscoitos, abraçar as pessoas lá que eu nem conhecia, algumas só de nome e tal, né? Agradecer por todo esse apoio. Então Legal. é isso, parabéns pelo programa. Obrigado. E, cara, eu falo para os nossos colaboradores, eu não costumo divulgar isso muito, né? Mas já faz uns 15 anos que nós doamos biscoitos, parte da produção, para o Hospital Santa Isabel. Que legal. Eles colocam na dieta dos pacientes, depende, tem dieta lá, 0 açúcar, 0 lactose, enfim, tem várias dietas, né? Que além da medicação, a nutrição, o alimento ajuda a melhorar É um remédio, paciente. né? Exatamente, né? Hipócrates, né? Que o teu alimento seja remédio, que o remédio seja o teu alimento. Né? Então, eu falo para os colaboradores, gente, vocês têm noção de que vocês estão fabricando um alimento que pode curar, que pode salvar a vida de uma pessoa que está lá acamada, está doente? Sensacional. Ou mesmo que não esteja no hospital, mas ela está com um problema. Tá espiritualizado, Léo? Sim. Tens alguma Bastante. religião? De berço, eu sou evangélico, Evangélico. cristão, né? Foi católico, mas quando eu nasci, a mãe já era evangélica, né? Uhum. Então eu sigo, eu não costumo falar de religião, obviamente,
mas eu falo de conjunto de valores e princípios, Legal. que isso é universal. Eu sou católico e a gente fala bastante assim de fé. Isso. Quando descamba para esse assunto, tem gente que aflora mais, É. tem gente que aflora menos. Não, isso Legal. com certeza É que essa foi... visão transcendente do trabalho é excepcional, assim. Sim. E daria muito mais sentido na vida das pessoas se tivesse essa visão transcendental. Com toda certeza. Então a mãe tem essa questão de que a massa é santa, é sagrado. Poxa, só por ser um alimento você já tem que ter um temor, um cuidado, né, uma responsabilidade muito grande. Então isso a gente coloca para as pessoas, né? Massa. E assim como nós lá impactamos e salvamos vidas, com certeza vocês também salvam vidas, vocês inspiram Show, pessoas, obrigado. vocês fomentam negócios, vocês fazem Legal. aquela pessoa que está desanimada, enfim, com algumas situações, enxergar, poxa, tem alguém ali que está prosperando, está indo para frente, né? Tá conseguindo Legal. também. É. Obrigado. Bom. Léo, para fechar bem rapidinho, 13 colaboradores hoje, 14 colaboradores hoje, daqui 5 anos, quantos? Cara, não faço ideia, cara. Pode Dá um ser- chute aí. Pode ser 300, pode continuar com 15. Para mim mas isso dá não um- é uma coisa que... Mas dá um chute, só Cara, pra assim, deixar ó, registrado. Vamos falar assim um pouco dos nossos planos e tal. 5 anos, 50, 40? tem que calcular a produtividade, né? O ganho de escala com toda a tecnologia, mas sei lá, uns 50 colaboradores. É, tecnologia, né? Tu imagina robô no teu... Com certeza, Tá, já com estou certeza. pesquisando. Tá, legal. Há muito tempo. Quantos países vão ter fibrato daqui 5 anos? Olha, a gente, quando fazia na cozinha de casa, a gente já falava que o fibrato ia estar na mesa do rico, do pobre, do japonês, do brasileiro, do americano, a gente quer levar para o mundo. Levar pro mundo. Mas vamos chutar assim uns 10 países? Talvez mais? Próximos 5 anos, não digo 10, eu vou ser bem modesto, eu acho que uns 5 países. 5 países contando o Brasil. É, Então- podendo ser muito mais que isso, né? Dependendo. Não, a ideia aqui é que tu olhe lá daqui 5 anos tu olha e diga, meu, como eu era ingênuo, né, cara? Eu tô muito além disso, É. tá ligado? Essa é a Eu visão. sou muito conservador. É. Para eu expandir, eu preciso manter ou até melhorar a qualidade. Qualidade. E Tá. quando você cresce, você tem que cuidar muito com isso. Tem que É. cuidar muito com isso, porque às vezes perde essa. Tem que estar mais, na mão, né? mais algum outro ponto que tu quer deixar registrado, imaginando daqui 5 anos? Cara, com certeza mantendo a nossa essência, o nosso propósito. Nunca esquecer a qualidade. Nunca esquecer. Sempre resgatar os bons princípios, fazer o bem sem olhar a quem, sempre enxergar isso, mesmo diante do que o mundo nos apresenta, de oportunidades, às vezes ilusões e tudo mais. Muitos começam bons negócios e se perdem, Sim. porque vislumbram oportunidades de crescimento e dinheiro e tal, e aí perde o foco. Aquilo que fez você chegar até ali é perdido, aquela essência perde. Então, é não deixar essa chama apagar. Leonardo Muito bom, Miller, Léo. senhoras e senhores. Parabéns, cara. Gostei. Sucesso. Conta com Obrigado. o Empreenda News, conta com o Empreenda CCast. A gente está à disposição, tem várias formas de a gente se conectar aí. Acho que dá pra gente fazer bastante coisa E juntos. quem tá assistindo aí, já Quem deixa tá, seu deixa seu comentário. comentário. Diz o que achou aí do Léo, diz o Gostou que da achou da história? Febrato. Obrigado pela sua audiência, né? No Isso aí. empreendanews.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Tamanturgo. E eu sou o Felipe Rangel. Esse foi mais um Empreender CCast. Galera, pra vocês. obrigado aí. Valeu. Um abraço.